Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, sextou, dia 18 de março. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui para acompanhar todos vocês neste fechamento de mercado, comentar aí sobre o Ibovespa que fechou na máxima do dia com 1,98% de alta, vamos detalhar um pouquinho logo menos. Antes disso, vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe aí o seu like, o seu joinha, por gentileza. Ibovespa aí na tela, pessoal, esses serão os ativos abordados. Sim, 20 ativos, Ibovespa, Mini Índice, Mini Dólar, Petrobras, Vale 3, IP 3, BIF 3, Klabin 11, Rent 3, B3SA3, VBBR3, Elet 3, GGBR4, Via 3, Itube 4, NTCO3, CVCB3, BBSE3, Pfizer e Berkshire, Berk 34. Então assim, se você não deixou seu like nessa vinheta, deixa seu like aí, vão ser 20 ativos analisados. Acho que basicamente a gente passa aí por quase todos os setores do Bovespa, então mais que merecido aí já o like nessa análise, né? Então vou até retirar aqui, 20 papéis é coisa pra caramba, acho que eu nunca falei tanto, nem o Dalton, né? Vamos lá. No dia de hoje, Bovespa subindo 1,38% e que volatilidade essa semana, pessoal. Tínhamos aqui uma tendência de baixa bem definida aqui no curto prazo do Ibovespa e que simplesmente aí, né, desde quarta-feira ali apresentou uma reversão dessa tendência e no dia de hoje anulou essa tendência de baixa. Então, ao superar ali a máxima dos 114.627 pontos, o Ibovespa anulou aí essa tendência de baixa. Temos uma tendência de alta? Ainda não, uma tendência indefinida, tá? Tecnicamente falando, mas com viés realmente mais altista. Quando a gente olha até para o gráfico semanal, vejam como respeitou muito bem a região da média móvel aqui o Ibovespa nessa semana, patamar aí dos 111.500 pontos. Para quem acompanha aí o radar do mercado, eu venho mencionando que essa região lá do gráfico diário é uma região importantíssima aí de suporte. Então voltando lá para o semanal, foi lá embaixo, testou o topo na região dos 108.000 pontos, respeitou esse patamar, devolveu aí o Ibovespa pegando desde a mínima, né? Subiu aí nessa semana 7%, né? Então assim, fechando neste momento com 3,22% de alta, fortíssima valorização aqui nessa semana o Ibovespa, ainda dentro de um movimento mais lateral, por isso ali a tendência indefinida também do gráfico diário. Mas como eu mencionei, o viés positivo aumenta aí a expectativa de na próxima semana dar continuidade aí nesse movimento de alta e poder aí buscar também a região dos 119 aos 120 mil pontos, lembrando que lá pelo gráfico mensal seria basicamente aí dar sequência depois dessa região aqui dos 115 mil até ali nos 116 mil pontos e vir buscar essa região um pouquinho mais acima aí dos 119, que é esse outro topo aqui acima, então poder vir testar aí nas próximas semanas. Então assim, tendência indefinida, mas um viés muito mais positivo. E tinham até comentado aqui na análise de fechamento, se não me engano, não sei se foi ontem ou anteontem, mas falando assim, Kaique, eu esqueci como é que faz análise ou realmente o mercado aí tá complicado, tá difícil. Tá complicado, pessoal, por conta da volatilidade, né? Num dia a gente tem pancada para baixo, no dia seguinte pancada para cima, aí depois 4 dias consecutivos de pancada para baixo, aí 3 dias consecutivos de pancada para cima. Então assim, realmente muita volatilidade aqui no Ibovespa, né, nas últimas semanas basicamente. E vale ressaltar aí que atingimos um nível de resistência aqui no curto prazo também, na região aí dos 115 mil pontos, tá? Pode apresentar certa dificuldade no início da próxima semana, mas ainda teria uma expectativa mais positiva desse rompimento aí desta região aí de resistência. Falando do mini índice, pessoal, no dia de hoje apresentando aí alta de 1,87%, se aproximando mais uma vez dessa região de resistência aí dos 116 mil, vai até os 116.700 pontos. No gráfico de 60 minutos, abre aqui em cima da região da média móvel, gera novo sinal de fundo, gera novo pivô de alta e dá sequência de maneira relevante. Vejam aqui as mínimas ascendentes desde o início do pregão, então pregão aí tomado pelos compradores de fato, mesmo abrindo aí dentro de um gap de baixa. Aqui pelo gráfico de 60 minutos a gente consegue ver aí
o quanto foi relevante aí a presença dos compradores neste pregão. Para quem inclusive assistiu a análise de fechamento de ontem, eu mencionei que a abertura de um gap de baixa bem próximo aqui da média móvel abria a possibilidade de compra, tentando pegar aí não só o fundo, como também o pivô. Se foi levando pelas mínimas ascendentes, saiu feliz da vida, né? Porque saiu foi no objetivo, né? Não saiu nem sendo estopado aí numa perda de mínima, perdão. Subindo aí inclusive 3.000 pontos mini índice no dia de hoje. Meu Deus, muita coisa, né? Muita coisa. Eu sei de algumas pessoas que realmente seguem aqui o que eu falo, porque o pessoal manda até print lá dentro do meu Instagram. Às vezes eu fico falando, poxa vida, né? Minha certificação me impede mesmo de operar, né? O pessoal mandando lá. E assim, o que eu vou falar não é para levar ninguém pro day trade, isso precisa de muita experiência, tá? Isso precisa realmente aí de dedicação total, tá bom? Precisa estar focado, precisa ter um emocional muito bem definido, um emocional ali onde até problemas pessoais acabam interferindo, tá? Nessas operações. Não vou nem comentar o resto, porque eu acabei de repente influenciando negativamente aí da maneira que eu não gostaria de influenciar, tá? Mas assim, gera oportunidade e para quem realmente gosta desse tipo de operação, vale a pena aí acompanhar o fechamento, né, do mini índice, do mini dólar aqui, sobre sempre o que eu comento para vocês, tá? Então assim, abriu aqui dentro do gap de baixa, deu sequência no movimento. Segunda-feira abriu perdendo mínimo aqui. Vale a pena aí arriscar uma venda tentando buscar aqui a região da média móvel, tá? Por que, Kaique? Porque esticou bem esse movimento, lembrando que o Bovespa está em cima de uma região de resistência, pode apresentar aqui certa dificuldade de dar sequência nesse movimento, que seria o que? Uma certa realização ali por parte dos investidores logo no início da semana. Então teríamos aí algo nesse sentido, né, de poder ter esse recuo do preço. Mas gerou sinal de alta próximo da média móvel, eu ainda olharia mais para compra, tá? Então saída dessa operação vendedora e possibilidade de compra tentando pegar a continuidade da tendência. Se já abrir em cima da média dentro de um gap de baixa, aí fica difícil operar na ponta vendedora, né? Então eu já olharia diretamente para a ponta compradora, tentando pegar a continuidade. De maneira oposta, eu abro perdendo a região da média móvel, então eu já abro dentro de um gap de baixa, perdendo esse nível de preço, tentou se aproximar lá do fechamento, gerou sinal de baixa, né? Ou não conseguiu nem fechar o gap ali, eu olharia mais para a ponta vendedora, tá, pessoal? Abriu embaixo do suporte, eu olho mais para a ponta vendedora. Abriu em cima, mais para a ponta compradora. E se abrir aí dando sequência, daria para ainda continuar na ponta compradora, pessoal, só tomar cuidado aí, porque como está bem esticado esse movimento, colocaria menos capital. No de 10 seria mais interessante aí ter uma lateralização e confirmar um rompimento, ou ainda se abre dentro de um gap de alta, retorna, fecha o gap e gera sinal de fundo ascendente, apoiado pela média e o fechamento, tá? Então ficar de olho nisso daí. Falando do dólar, gráfico diário aqui, 0,5% de queda no dia de hoje. Veja só como foi perder a mínima lá daquele fundo anterior. Hoje bateu aí na casa dos 5,012, realizando aqui nova mínima no ano, inclusive, o dólar. Gráfico de 60 minutos, para quem assistiu o fechamento de ontem também, abriu aí dentro de um gap de alta, foi lá em cima, testou a região de resistência da média móvel, testou essa região de resistência do fundo anterior e gerou um novo sinal de baixa, topo descendente. Também mencionei ali na análise de fechamento de ontem que se gerasse topo descendente aí abria a possibilidade na ponta vendedora. Dólar andando aí 54 pontos no dia de hoje desde então, né? Se não saiu aqui no stop gain, teve uma superação de máxima aqui que gerou novo sinal de fundo, está dentro de um repique, pode ainda vir buscar essa região de resistência da média no 5,050 e ainda essa região de fundo levemente acima ali no 5,053,50. Então toda essa região aí pode vir a ser testada no início do próximo pregão. Testou, semelhante a esse movimento aqui, pessoal, testou, girou sinal de baixa aqui, ó, possibilidade de venda tentando pegar a continuidade da tendência. Vale ressaltar, olhando lá para o gráfico semanal, deixa eu colocar o ajuste, que o dólar vem dentro de uma tendência de baixa. O nível de preço de suporte mais relevante fica na faixa dos 4.936, ou seja, poderia vir buscar aqui esse nível de preço sim na próxima semana. Então, retornando aqui para o gráfico de 60, abriu em cima da resistência já com gap. Já dá para ficar de olho aí na ponta vendedora, tentando pegar aí a continuidade desse movimento aqui de baixa, tá? Logo de cara ali um topo descendente ou na confirmação ali numa nova perda de mínima, tá? Abriu aí já dentro de um gap de baixa, pessoal, fica de olho, voltou, gerou ali, fechou o gap e gerou o topo descendente, foco na ponta vendedora também. Abriu dentro do gap de baixa, não teve força nem para fechar o gap, ficou de lado aqui, rompeu confirmando um novo pivô de baixa, também outra possibilidade aí na ponta vendedora.
Para compra eu só olharia se abro em cima da região de resistência, abro acima da média móvel, acima desse fundo anterior e gera um sinal de alta aqui em cima. Aí eu olharia para a ponta compradora, então acima aí dos 5,050. Enquanto não voltar para cima desse patamar e gerar sinal de fundo aí em cima, eu foco na venda. Falando da Petrobras, pessoal, no dia de hoje, alta de 2%, mas dentro de um movimento de baixa, máximas descendentes aqui ainda. Vale ressaltar que testou a região ali de topo anterior, então testou uma região de suporte. Pode até tentar apresentar algum repique aqui na próxima semana. Só tomaria cuidado aí de não forçar muito a barra para quem abrir a compra aí de swing trade nesse papel, por conta dessa região de resistência logo de cara. Veja ali que nós temos lateralização, fundo e a média móvel de 13 períodos que podem apresentar dificuldade e uma nova sinalização negativa logo de cara. Então, abriu ali com sinal de alta, põe menos capital. Se já abria dentro de um gap de alta aqui, aí já fica pior ainda a entrada, tá? Porque eu já abro em cima da resistência, não tenho nem uma melhor entrada aqui, inclusive não colocaria nem o stop aqui, tá, pessoal? Diminuiria bem aí o stop nessa operação, tentando pegar algo mesmo que um pouquinho mais para cima, ainda com viés mais baixista, ou seja, de nós ter mais uma semana aqui de baixa na próxima semana, tá? No semanal precisa gerar sinal de fundo para poder abrir compra. Falando da Vale, pessoal, Vale 3 no dia de hoje, 1,9% de alta, caminhando para fechar aqui a região do gap nos R$ 96,79. Vale ressaltar aí, reforço, né, que eu só olharia para compra se superasse a máxima deste candle aqui nos R$ 98,41, né, porque aí eu anulo aqui essa tendência de baixa que vem sendo apresentada no curto prazo do papel, tá? Então gera esse rompimento aqui, lateraliza ou gera um novo sinalzinho de fundo ascendente acima da média móvel, eu olharia para a ponta compradora, mas precisa superar essa região aqui, tá? Precisa superar esse nível de preço. Falando aí agora de Ipera, pessoal, Ipera que é uma recomendação de compra enviada lá dentro do aplicativo DV Invest, no dia de hoje subiu 0,38%, máximas aqui, mínimas ascendentes, então dentro de um movimento de alta, com a expectativa de poder dar sequência aí nos próximos pregões também. Essa semana, o gráfico semanal aqui apoiando bem, gerando um novo sinal aí de fundo e reversão do topo que havia sido apresentado, então bem relevante aí, bem forte o papel aí apontando para cima. Temos também BIF3 que no dia de hoje caiu 1%, enfraquecendo a nossa recomendação de compra, gerando um novo sinal de topo, mas o semanal segue alinhado para cima, então mesmo que tenha algo nesse sentido aqui de correção, a expectativa ainda seria mais positiva para os próximos pregões a favor da nossa operação. Temos também Klabin, que no dia de hoje apresentou excelente valorização de 2%, fechando na máxima aí do dia. Recomendamos a compra aqui nessa superação de máxima, então Klabin andando muito bem aí também no dia de hoje e expectativa mais positiva para as próximas semanas também. A gente olha o gráfico semanal aqui confirmando um novo pivô de alta, então pode dar sequência aí Klabin também pelo gráfico semanal, tem espaço para isso a favor aí da nossa recomendação de compra. E Rent 3, pessoal, Rent 3 acabou sendo acionado aí o nosso stop loss, no caso, a gente recomendou venda na perda dessa mínima e o papel aqui reverteu, reverteu a sinalização de topo, né? Então retomou aí um viés mais positivo aqui no papel, né? Podendo aí apresentar alguns dias aqui dentro desse movimento de alta. Vou colocar para vocês o resultado dessa operação aqui na tela, então vejam só que a operação apresentou ali um recuo de 5,34% e sobre o capital total foi um recuo de 0,5%, tá, pessoal? Então 0,53%. Então tá aqui para vocês essa operação aí que acabou sendo encerrada no dia de hoje com perda. Falando agora de B3SA3, entrando então em todos esses papéis aí que eu vou mencionar, serão basicamente 11, né? Tirando os que eu já falei, 11 papéis aí. Então vamos lá, começando por B3, pessoal, baita volatilidade aqui também. Se não me engano, teve aí fato relevante da empresa, né? Eu não sei se foi resultado, o que foi, mas eu sei que abriu já despencando, chegou a apresentar queda de mais de 7% e recuou, né? Então pegando da mínima até o fechamento aí, subiu 10% no dia de hoje, dando sequência aqui nesse movimento e essa sombra aqui representada aí pela força dos compradores
aumenta muito aí a probabilidade do papel dar sequência aí nas próximas sessões, podendo vir buscar aqui essa região de resistência aí nos R$ 14,70, tá? Aumentou bastante mesmo. E de que maneira seria essa possibilidade de entrar, então, Kaique? Daria para olhar para o semanal, tá? Eu abri essa compra aqui, gerando um novo sinalzinho aqui de fundo, tentando pegar aí um novo movimento de alta também pelo gráfico semanal, tá? Então vale a pena aí ficar de olho neste papel. E aí, como o stop ficaria muito grande, teria que deixar aí na volatilidade. Falando de Vibra, pessoal, Vibra no dia de hoje, alta de 5%, voltando para cima da região da média móvel, vinha dentro de uma tendência de baixa. Eu vou pegar tudo isso aqui como um único movimento. Se aproximou bem da resistência, que era a região da média móvel. Esse fundo anterior tinha fundo aqui atrás também. Mas vejam só a força aí dos compradores também no dia de hoje, enfraquecendo bastante aí a tendência de baixa. Tecnicamente ainda tem essa tendência, mas muito fraca mesmo. Teria que superar aqui essa máxima. Mas veja que pelo semanal já até gera aqui um sinal de entrada, né? De compra. Então assim, expectativa positiva de poder inclusive vir romper aqui esse topo nos 24,70, né? E confirmarem inclusive um novo pivô de alta também pelo gráfico semanal. Também não, né? Pelo gráfico semanal. Então vale a pena aí ficar de olho nesse papel. Para swing trade, o ideal seria aguardar uma nova correção apoiado pela média para abrir uma compra aqui no papel, tá, pessoal? Pode ser essa no preço, que é um movimento de baixa, ou ainda a lateralização seguida do pivô, tá? Mas vale a pena aí ficar de olho para compra nesse papel nos próximos dias, tanto pelo semanal quanto pelo mensal. Falando de Elet, hein? Elet que teve, se não me engano foi o Bickman que perguntou sobre Elet, fica, sai. Bickman tá dentro aí de uma lateralização, né? Olha essa consolidação, pode ainda vir buscar aqui a região dos 35 e vamos pegar aqui certinho para você, dos 35,50, né? Pode ainda vir buscar essa região aqui, mas precisa confirmar um rompimento aí, sair de dentro dessa lateralização para trazer um viés mais positivo. Eu ficaria com o meu stop aqui abaixo dos 33,01, tá? Voltou aqui para baixo desse nível de preço, perdendo aqui toda essa região, aí eu pularia fora, tá? Por enquanto, continuaria aí. Mas correto aí o que você falou, tô dentro desse papel e não anda, tá chato mesmo, tá chato, mas se perder aqui, eu pularia fora. Falando agora de GGBR4, hein, pessoal, que durante o início da semana apresentou queda ali de 8%, né? Chegou a cair 8% esse papel e reverteu aí, foi fechando o dia de hoje com 3,25% de alta, na semana fechando com 1,6% de alta. Vejam só mais uma sombra inferior aí bem grande deixada aqui para trás, que aumenta bastante aí também a expectativa de dar sequência nesse movimento de alta. Kaique, quando você fala aí de sombra inferior, não estou entendendo o que você está falando. Quando eu olho aqui para essa sombra, pessoal, por exemplo, aqui no gráfico semanal, quando eu vou para o diário, eu vejo a baita reversão que foi apresentada aqui, né, pelos compradores. Então, os compradores aí retomando o preço mais para cima, né, puxando o preço de volta para o patamar onde ele estava anteriormente e até levando ele ainda mais para cima. Então, fica uma expectativa agora de dar sequência aí nesse movimento nos próximos dias. A gente pode pegar até como se tivesse tido uma correção em ABC aqui. Como seria isso, Kaique? Esse movimento de alta, aí eu vou colocar em vermelho mesmo, vai? Aí corrige o A, corrige B e corrige C, tá? E aí inicia um novo movimento de alta. Então é a correção aqui em A, B, C que a gente fala. E aí inicia um movimento de alta. Inclusive até superou essa máxima aqui, né? Então confirmou um novo pivô de alta. Expectativa de dar sequência aí também nos próximos dias, tá? Aí a entrada seria mais pelo semanal mesmo, tá, pessoal? Então, essa aspiração de máxima tentando pegar a continuidade aí do movimento. Stop aí pela volatilidade do papel. Falando de Via 3, no dia de hoje apresentando alta de 4%. Ontem que se aproximou bem da região da média móvel, hoje conseguiu confirmar um fechamento aí acima, tá? E aí, Kaique, abre compra aqui no curto prazo? Ainda não, porque a compra foi aberta aqui, né? Então, para swing trade, teria que aguardar aí a continuidade do movimento, gera o sinal de alta acima da média móvel, depois de uma correção, abre a compra do swing trade, tá? Se eu abrir essa compra aqui, seria basicamente uma compra pelo semanal, então eu compro uma sinalização de fundo, tá? Mas aí eu tenho que aceitar um stop ali abaixo dos 3,06, tentando pegar aí um recuo em direção à região da média móvel nos 4,26. A relação risco-retorno aqui é até que favorável, né? Eu tenho 19% de espaço aí para subir e 13% aí de stop, né? Então eu tenho que aceitar esse stop aqui grande para tentar pegar esse repique aí em direção à média, tá?
Ou eu posso comprar essa aspiração de máxima com stop aqui abaixo da mínima desse candle de hoje. Então eu teria, ao invés de 13% de stop, apenas 6%, né? Tentando pegar lá até a média que eu mencionei, os 20% de alta. Então daria para tentar usar esse stop técnico aqui mais curto, tá? Tentando pegar aí a continuidade. E mesmo que corrija aqui no decorrer do caminho, eu ainda tenho um stop bem protegido, que está abaixo da mínima de um candle de alta, abaixo da média móvel, e ainda pego a sequência desse movimento. Mas precisa ter essa aspiração de máxima aí. E o stop bem definido aqui embaixo, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Tendência de baixa aí bem forte no papel. Falando agora de TUB 4, no dia de hoje apresentando alta de 0,73%, no curto prazo aqui difícil fazer uma entrada, já teve uma aqui embaixo, tá? O ideal seria aguardar uma nova correção, seguido de um novo sinal de alta apoiado pela média. No semanal, gerou sinal de fundo abrindo possibilidade de compra de médio prazo, para quem quiser abrir uma compra de médio prazo e que não tenha entrado ainda, teria que aguardar uma nova superação de máximo aqui, tentando pegar a sequência desse movimento. E aí a compra do semanal teria que deixar o stop um pouco mais abaixo, né? Então o stop abaixo ali da mínima do candle de ontem, nos 25,46, né? Que aí a média iria subir um pouco aqui e você teria um stop bem mais protegido. Então se corrige, o seu stop ainda está mais aqui embaixo, né? Então seria essa uma possibilidade aí também de pegar aqui essa sequência desse movimento. Falando de Natura, pessoal, essa aqui é um ponto de atenção, tá? Voltou ali para cima daquela lateralização, então voltou aí para dentro pro teto da lateralização nos R$25. E para quem está comprado aí, pessoal, minha recomendação seria stop abaixo da mínima do candle de hoje, nos R$24,55 a partir de segunda, tá? Perdeu aqui essa mínima, pode retornar aqui em direção a fundo ali nos R$20 e continuar dentro dessa lateralização aí, pessoal. Então toma cuidado, tá? Para compra, eu prefiro aguardar o rompimento aí dessa região dos 25 e gerar um novo sinal de alta aqui em cima. Não compraria antes disso. Falando de CVCB3, no dia de hoje apresentando alta de 9,8%. Forte valorização aqui nessa semana subindo 27%, vejam só, 27,5%, e enfraquecendo bem a tendência de baixa, né? Vale ressaltar que ainda temos uma tendência de baixa, tá? Para anular ela, precisa superar a máxima desse topo nos R$15,28, tá? Para entrar, pessoal, swing trade, eu teria que ter uma correção aqui, tá? Eu teria que ter uma correção aqui relevante. Então, mesmo que tenha essa aspiração de máxima e queira aqui realizar essa entrada, o stop teria que ficar grande aqui mesmo, abaixo da mínima desse grande candle de alta, tá? Então, mesmo que queira ali comprar nos 13,59, o stop teria que ficar abaixo dos 11,90 e aí a gente estaria falando de um stop de 12%, tá? Precisaria aceitar. Ou então, aguarda aqui uma correção com esse novo sinal de alta, apoiado pela média, para tentar uma compra aí de swing trade no papel, tá? Inclusive seria essa a segunda opção que eu faria. Falando agora de BBC3, que no dia de hoje subiu 0,17%, dando sequência aqui no movimento já desde a semana passada aqui, né? Semana passada que fechou ali em queda, mas o candle foi de alta, né? Quando a gente pega desde a abertura, teve uma valorização de 1,6%, essa semana subindo 3,7% e gerando um novo sinal de fundo ascendente, as médias móveis se cruzando aqui de baixo para cima, então uma expectativa muito positiva aí para a BB Seguridade, pessoal. Vale a pena ficar de olho nesse papel também, essa aspiração de máxima já abre possibilidade de compra, como a volatilidade do papel é mais baixa, dá para deixar ali abaixo do fundo, a gente estaria falando aí de um stop de 7,5%, tentando pegar a continuidade aí desse movimento, tá? Bem relevante mesmo, se romper aqui essa região confirmando novo pivô de alta, aumenta muito a chance de romper esse outro pivô e poderia vir buscar aqui o gap na faixa ali dos R$25,84, então dá para ficar de olho nesse papel aí também. Falando agora de Pfizer, pessoal, Pfizer aí que me dá uma dor no coração, mas me dá uma dor no coração, porque, né, eu comentei no Radar do Mercado na segunda-feira que esse era um papel que eu gostaria de ter colocado na minha carteira essa semana, só que o risco dele era muito grande, né? Eu tinha um movimento forte de baixa, mesmo que tecnicamente ainda estivesse dentro de uma tendência de alta aqui no médio prazo, lembrando que esse é o gráfico semanal, tá, pessoal? Gerou um sinal de alta aqui, mas eu já tinha a média aí bem próxima, inclusive fechou aí em cima dela, né? Eu tinha essa região de topo aqui, então eu tinha um risco grande até de devolver o sinal de fundo aí. Acabei não correndo esse risco, pensando aí mais realmente em quem segue, né, a carteira, mas o papel fechando aí com 6,7% de alta. E por que você está trazendo ele então? Para mostrar para vocês, pessoal, que até eu aqui que estou diariamente olhando para os papéis,
né? Eu consigo encontrar as oportunidades, mas às vezes eu também tenho aí esse receio, né? Tenho esse receio de correr o risco. Então, só para mostrar para vocês o quão natural, o quão normal realmente é sentir isso, e aí você precisar identificar isso, ou seja, eu estou levando como aprendizado para mim. Eu deveria ter confiado um pouco mais nesse papel, pelo menos na minha análise, né? No que eu estava vendo aqui no papel, tá? Claro que eu vi vários outros aspectos aqui, tá? Não vou mostrar no detalhe para vocês, mas foram vários aspectos que aumentava muito a chance dessa semana ser uma semana de alta. E aí a gente vê subindo 6,76%, né? Então assim, só esse feedback aí para vocês. No diário, pessoal, esticou bem o movimento. Agora para compra eu aguardaria aqui um novo sinalzinho de fundo. Então vale ficar de olho aí na próxima semana nesse papel. Girou sinal de alta aqui em cima da média. Daria para abrir essa compra aí, tentando pegar a continuidade do movimento. E agora essa nova tendência de alta aqui também no curto prazo. E por fim, falando de BEC 34, pessoal, no dia de hoje apresentando queda de 1%, gerou um novo sinalzinho de baixa, que foi a perda da mínima de um queda anterior, depois de um longo movimento de alta. Então também vale ficar atento aqui na próxima semana para esse papel. Gerou sinal de alta aqui, ó, foco na ponta compradora, tentando pegar a continuidade do movimento. Gráfico semanal, depois de ter gerado fundo, dando sequência aqui, o próximo nível de resistência mais relevante seria o último topo, nos R$ 90,24. Então é isso, pessoal. Como vocês puderam perceber, eu falei muito positivamente de diversos ativos, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Então isso realmente mostra aí o quanto está sendo apoiado aí o Bovespa, de poder ter algo mais para cima nos próximos dias, nas próximas semanas, tá? O que enfraquece ou impede que o Ibovespa dê continuidade? Que todos esses papéis não façam exatamente o que eu falei, né? Que eles simplesmente revertam. E aí a gente continua tendo essa volatilidade altíssima, né? De em 2, 3 dias, né, subir 3% e em 2, 3 dias cair 3%, tá? Mas como mencionado, um viés um pouco mais positivo, podemos ter aí algo mais para cima, então vale a pena ficar de olho aí, né, em possíveis compras de curto prazo. Espero que tenha ficado claro aqui a todos vocês. Desculpa aí o vídeo um pouco mais longo, deu 26 minutos, mas é que foram bastante ativos analisados aí. Então, se você gostou, se foi bom, se aprendeu alguma coisa nova, ajudou aí, Kaique, vou ficar de olho em algum papel que você passou aí para compra na próxima semana. Comenta aí para mim, deixa nos comentários, ou se eu te ajudei de alguma maneira nesses últimos dias ou nesses últimos meses, também comenta aí para mim, para eu ter esse feedback de vocês, se realmente tem ajudado de alguma maneira, tá, pessoal? Um grande abraço, bom final de semana a todos vocês, uma excelente sexta-feira, restinho aí de sexta-feira para vocês. Aproveitem, descansem, aproveitem com a família, com os amigos, né? Esqueçam um pouquinho do mercado financeiro. Segunda-feira estaremos de volta aqui mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês, pessoal. E se quiserem, pode me acompanhar aqui no Instagram, tá? Ó, esqueci de comentar aí, então quem quiser me acompanhar no Instagram, pretendo postar alguns conteúdos nesse final de semana. Um abraço e até mais!